Fala galera, tá começando mais um Corre Mano aqui na Foco TV e hoje nós vamos conversar com uma pessoa que está inovando no mercado de esportivo no Amazonas, é a Bergson Sampaio, a CEO da Crono Esportes. Olá, Thiago, obrigada. É prazer estar aqui no programa. Vamos bater esse papo aí hoje com você. Fala Bergson, eu quero primeiro te agradecer, né, pela disponibilidade de tempo de estar aqui. Eu sei que você está cheio de prova para fazer na região, é na capital, é no interior, mas você é a dona da caçula, né, da empresa mais jovem de cronometragem e organização de eventos esportivos, né, aqui do Amazonas. Primeiro eu queria saber como é que surgiu essa ideia. Você é triatleta, você praticava o esporte, né? E eu queria saber como é que surgiu essa ideia de você deixar, né, o treinamento de lado para passar a organizar as provas. Thiago, assim, a gente começou, eu trabalhei durante muito tempo, né, como a minha formação é na área de tecnologia, então eu trabalhei 30 anos com tecnologia e com direito, né, eu sou advogada. E quando eu tomei a decisão, foi muito no sentido de busca de saúde, de verdade. Porque o que eu imaginava, né, como que eu conseguiria trabalhar com o esporte, trabalhar com atividades esportivas, de uma forma que eu promovesse isso para mais pessoas. Porque na época que eu fazia os treinamentos de triatlon, eu percebia muitas pessoas querendo fazer provas, e a gente não tinha uma quantidade de provas suficiente. Então eu ficava, pô, e se a gente começasse a organizar? Tanto que começou há aproximadamente 6 anos atrás, quando foi a primeira prova do Ironman, que é o nosso Ironman aqui de Novo Airão, né? Então eu comecei dando um suporte, um apoio, e aí foi que surgiu a ideia, há 1 ano e meio atrás, meu e do meu sócio, né, que é o Saulo. Ela falou assim, cara, vamos criar uma empresa para fazer algumas provas multiesportivas? Então, essa foi a ideia principal. Provas inclusivas. E hoje o Ironman é uma das principais provas de triatlon do Amazonas, né? E é no interior, não é na capital. E não é, exatamente, é no interior. E trazendo muito isso que você falou do Ironman, eu acho que qual é o sucesso, né? Qual é a característica principal do Ironman? É a organização da prova. Então, fora a paisagem, né, que é espetacular e todos gostam bastante, a organização da prova ela é muito perfeita, né? Tudo eles pensando na experiência do atleta, que a gente vai falar um pouquinho aqui, no planejamento do que vai acontecer em cada minuto da prova. Então, eu acho que isso é um exemplo muito grande. Tanto que deu para a gente referência, né, para a Crono Esportes, pensar em algumas regiões, como foi o que aconteceu em Balbina, no ano passado, em dezembro do ano passado, que nós fizemos a primeira prova de triatlon, foi o sprint lá em Balbina. Foi no lago, no lago, lá na represa. No lago, exatamente, ali exatamente do lado do restaurante. Foi uma prova em conjunto ali, com a prefeitura. Foram para exatamente 100 atletas, inscrições, eu lembro muito bem, acabaram em 2 semanas as inscrições. Foi um negócio, assim, surreal. E aquele lago azul, lindo, bonito, né? Com 100 atletas nadando, correndo e subindo fazendo a prova de ciclismo ali para aquela avenida, né, para a rua principal, cruzando a ponte. Nossa, Thiago, Isso aquela é fantástico, ponte né? foi fantástico. Tem até alguns relatos, né, de alguns atletas que falam assim, Sam, foi incrível eu estar ali focado na bicicleta, clipado e tal, porque poderia ficar clipado naquela parte. E eu olhar assim as araras, os casais de araras cruzando na frente. Eu fico imaginando, eu fiz a prova de Ironman que acontecia dentro de Itaipu. Caramba. Que era, tipo, cara, foi uma das provas mais bonitas que eu já fiz, porque a gente pedalava em cima da barragem, né? A gente corria do lado das turbinas lá de geração de energia. Era muito bonito. Eu fico imaginando que deve ser muito parecido, né? Deve ser muito bonito. E Bergson, a Crono é a mais nova do mercado, né? Nós temos 2 empresas já consolidadas no estado, né? Que é a Endurance do Erivelton e a To Go do James, né? E você vem com uma nova proposta, né? Eu creio que você pensou em criar uma coisa que é diferente do que já tem em Manaus, né? Do que já tem no Amazonas. Você vem com uma proposta totalmente diferente do que essas outras 2 empresas já propõem aqui. Isso. Quando a gente criou a empresa, eu e o Saulo, a gente falou muito no esporte inclusivo e no multiesporte. Né? Tanto que nós começamos já de cara com as provas de triatlon, né? Fizemos algumas provas da federação em conjunto aí com a federação de triatlon.
Trabalhamos com a prova agora do Ironman, né? Então estamos dando suporte na parte de água, cronometragem, até a organização em alguns pedaços da prova, porque é uma prova da prefeitura, né? Então isso vale ressaltar. A ideia é que a gente trabalhe, por exemplo, com provas de obstáculos, que a gente já trabalhou, acho que umas 3 a 4, a Nori, a própria que teve em Iranduba, provas até do mato mesmo, né? Alguns cross triatlon, remo, natação. Então, o nosso objetivo principal é trabalhar com o multiesporte. Por quê? Porque o multiesporte, ele vai trazer uma complexidade maior dentro do processo de cronometragem, e hoje a gente vai falar sobre isso. Hoje, todo e qualquer tipo de prova que você tenha que fazer as medidas de vários tempos, a somatória ou a média, isso vai dar um trabalho no final. Segundo, porque a gente atinge um público que antes ele não era tão contemplado fora da corrida, que hoje é muito bem contemplado, né? Hoje a gente tem corridas de 5.000, 8.000 pessoas, inclusive, e tá tudo bem. Mas aquela pessoa que gosta, por exemplo, de remar, aquela que gosta de fazer uma natação... O próprio triatlon, né, que tem bastante atleta aqui no Amazonas, não tinha prova, né, num passado recente, estava assim, muito órfão de provas, né? Exato. E a ideia era trazer algumas provas, até um pouco semelhantes ao que a gente tem fora, né? Provas bem orientadas. A gente teve um parceiro muito importante para a gente, que foi o PIT. O PIT, ele executou, você sabe disso, várias provas de teste, né? São os treinões. Então, ele foi um parceiro muito próximo nosso para fazer o quê? Vamos organizar uma prova 100% alinhada? Aí eu vou dar alguns exemplos, né? A gente tem aqui, ó, por exemplo, uma primeira prova desse ano, que foi a prova do aquatlon, né? Um aquatlon que foi feito. Então, quem participou dessa prova deve lembrar que foi um aquatlon muito legal. Então, a gente fez isso lá na Ponta Negra, com toda uma estrutura, toda uma infraestrutura pesada que você precisa realmente ter, né? Isso que eu ia falar, assim, vocês são novos no mercado, a Crono surgiu agora, mas vocês já foram atrás de uma modalidade muito mais complexa do que a corrida, né? Porque o triatlon são 3 modalidades, e entre as modalidades tem transições, né? Então, eu fico imaginando assim, que deve ser muito mais difícil se organizar, né? Principalmente na questão da cronometragem, uma prova de triatlon do que uma prova de corrida, né? Muito mais. E você chegou no mercado, né? Vamos colocar assim, sem talvez experiência de ter várias provas como bagagem, né? E mesmo assim colocou teve coragem, colocou a cara na frente, né? E conseguiu transformar realmente a realidade do triatlon que estava praticamente morto em Manaus. Eu atribuo bastante isso à nossa experiência os dois sócios serem triatletas, né? Então, isso nos deu a facilidade do entendimento do esporte, da importância desses tempos e da tecnologia que a gente usa também, que é uma tecnologia que você precisa testar. A gente precisava de um time forte para fazer os testes e a gente conseguiu fazer isso durante as provas. Então, eu atribuo muito isso. Atribuo também um outro ponto importante que você falou da organização, organizar uma prova de triatlon, ela tem um nível de complexidade e uma exigência de segurança muito importante, e é bom que todos que trabalham, que vêm nessas provas, eles tenham ciência, para que você tenha uma ideia que não é toda seguradora que topa fazer, por exemplo, ter o seguro atleta para uma prova de aquatlon. Hoje, no mercado, são poucas. Por quê? Porque a gente está falando de água. E uma prova, para existir oficialmente, tem que ter seguro para os atletas. Tem que ter seguro, exatamente. Então, a gente foi, para você ter uma ideia, hoje as empresas que trabalham com a gente de seguro são as mesmas da São Silvestre e da Maratona do Rio de Janeiro. Então, são as mesmas empresas. Por quê? Porque elas são um nível de seguro mais alto, então elas garantem todo e qualquer tipo de problema que haja, se houver algum problema dentro da camada de segurança, para ter esse suporte. Então, não é qualquer um. Segundo ponto importante e relevante que a gente descobriu também, incrível isso no duatlon, né? Que é o ciclismo. Provas de ciclismo. As provas de ciclismo são tão complexas quanto as provas na água, na natação. Por quê? Porque qual é a média de um ciclista hoje de performance? 35, 40 por hora. Imagina 100, 200 atletas a 40 por hora, um acidente. Então, não é toda seguradora também. Então, isso para você ter uma ideia
de como a gente precisa ser cuidadoso na formulação, na criação dessas provas. Tá? Interessante. E vamos falar sobre a tecnologia, né? Numa prova de rua, o chip vem agora no número de peito, né? É resistente à água e tal, mas não sei se pode mergulhar, né? Eu fico imaginando, cara, como é que consegue cronometrar as coisas na água? Como é que vai para o pedal e depois vai para a corrida, né? Tem muita tecnologia envolvida, deve ser uma tecnologia super moderna, porque a gente vê, normalmente numa corrida de rua, a confusão, quando tem confusão, o que é? Cronometragem. Uhum. Né? Dificilmente tem confusão em alguma outra coisa, o negócio é cronometragem. Ainda mais quando se faz categoria de idade, né? Que você faz até no triatlo, apesar da complexidade do esporte ali para cronometrar, você ainda faz a categoria de idade, né? Isso. Eu diria para você, Thiago, eu vinha para cá pensando, conversando com meu sócio, né? Eu acho que o nosso segredo é o plano A, B e C. A gente tem isso muito claro na nossa cabeça, né? É claro que não é 100% das vezes que ele vai ser efetivo, mas quando a gente pensa no plano A, plano B e plano C, a gente está pensando nas possibilidades, certo? Hoje, o que acontece? Fora esse chip, né, que você falou, o que é um chip comum, né, de RFID. Esse é o que vai no número de peito. No número de peito, exatamente. Então, ele é gravado, a gente tem esses números aqui que a gente mesmo grava, esses números, né, o chip, e grava os dados aqui. Então, esse aqui a gente cola ali no número de peito perfeitamente. A gente tem um outro que a gente trabalha, que não são descartáveis, que são os reutilizáveis, que são os chips tornozeleira, né? Essa tornozeleira que é utilizada para as provas de triatlon, para as provas de aventura, porque você imaginar. Dentro dessa tornozeleira tem 2 chips também, só que eles são revestidos e protegidos contra a água. Porque o nosso maior inimigo é a água. Porque na água, o sinal RFID, ele não vai se propagar. Então, na água acabou. Então, essas antenas aqui que nós usamos, né, que são as antenas naturais aí de RFID, essa é padrão, né, tem outras que a gente tem. Então, para fazer a leitura desse chip aqui, então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter as antenas presas e aí de acordo com a altura. Então, por exemplo, se o atleta tiver com essa tornozeleira no pé, então ele está mais ou menos próximo ali das pernas. E aí ele coloca essa tornozeleira, ele prende ela. Essa tornozeleira é dupla, então tem chip em cada lado. Então, a cada banho que ela leva, ou seja, a cada prova que ela tenha contato com a água, a gente faz uma avaliação se o chip ainda está ativo. Entendi. Se o chip estiver ativo, perfeito, segue a vida. Então, se não tiver, ok. Então na tornozeleira sempre tem 2. Então, é uma original, vamos dizer assim, né? Uma que vai em campo e tem uma reserva sobressalente, né? Ela tem isso, ela tem 2 chips já exatamente para isso. E é ela que faz toda a leitura. Então, esse aqui é o nosso plano A. Aí a gente tem o plano B. Então, tem o segundo plano, que é o plano realmente do chip. Né? Então, o chip vai no número de peito, quando o atleta está andando ali no ciclismo. Ou, por exemplo, a gente usa também os chips dentro da própria bicicleta. Então, na traseira da bicicleta também tem essa leitura. Ou no chip do peito. E o plano C é gravação. Manual. Manual. Não, é gravação de vídeo. Ah, sim. Gravação de vídeo. Então, isso acontece, por quê? Porque eu preciso saber, e aí, às vezes, muita gente sai com o número de outro, né, e troca, etc. Então, não é gravação. A gravação de vídeo, funciona até como uma contraprova, né? Contraprova, exatamente. Então, a gente geralmente usa isso. Então, todas as nossas provas de ciclismo, todas as nossas provas de triatlon acontecem, nas provas de corrida, principalmente as provas de obstáculo e de baterias. Pensa numa prova complexa, uma prova de bateria, né? Tipo assim, é fácil, né? Imagina, vai sair 10, aí daqui a pouco mais 10, daqui a pouco mais 10. Aí quem ganha é a equipe 20ª, que foi o menor tempo. Imagina, então, ela é bem... E não bem foi a primeira que chegou, porque essa é a 20ª, mas tem que ter o tempo computado corretamente, né? Exatamente. Então, assim, para você ter uma ideia de como o nível de tecnologia. Então, a gente conta hoje com um software que ele é realmente europeu, um software francês, com toda essa tecnologia de RFID, mas o mais importante disso tudo é muito o testar. Viu, Thiago? A gente vai para o campo, a gente testa, a gente toma um cuidado muito grande quando alguém nos contrata de analisar o cenário que eles vão fazer. Deixa eu interromper rapidinho, e eu achei muito interessante quando eu vi uma postagem de vocês. Vocês foram testar o percurso lá no Ironman, né? Que vai ser em breve aí. Eu já queria que você falasse sobre o Ironman,
né? Quando é que vai ser a data, né? Perfeito. Né? E como é que vocês fazem essa organização? Porque eu não lembro de alguém ter ido antes, né, em nenhuma outra organização, ir lá ver a prova, como é que vai ser, e faz o percurso e tal. Eu achei muito interessante isso. Isso, para quem faz prova de triatlo, é interessante que a gente fale de transição, né? Então, por exemplo, a transição lá no Voirão, ela sempre são 2 transições, né? Da natação para o ciclismo e uma outra transição que é do ciclismo para a corrida. Esse ano, a gente recebeu uma demanda da prefeitura de que não podia ter 2 transições, somente uma. Isso parece uma coisa muito simples, mas isso afeta 100% a cronometragem. Porque não são os mesmos pontos agora. Agora são pontos diferentes. Então, sim, a gente teve que fazer, eu acho que foram duas idas, né, de algumas assessorias. É interessante que isso está previsto na licitação, né, a ida dessas assessorias para fazerem todos os testes. E aí começa desde a água. Por que a água, Sam? Porque quando você vê ali na frente da cidade, você fala, pô, não, vamos nadar aqui na lateral, aqui, como a gente faz na Ponta Negra, né, pelo ladinho aqui. Esquece. O Rio Negro vem descendo. E quando ele vem descendo, ele vem fazendo rebojo. Ou seja, tem uma correnteza forte contra. Então, não pode ser aqui. Está secando o rio já. Então, tem que ser um pouco mais lá para frente. Então, a gente testa desde isso. Testa desde o posicionamento correto das boias. Isso tem uma influência incrível durante a prova. Eu acho que você chegou até a fazer algumas entrevistas aqui com alguns atletas. Acho que foi com a Bianca, né? Sim, por exemplo. Com a Bianca. E ela falou que ela chegou acho que a 13 segundos mais rápido descendo o rio no ano passado. Por causa da posição das boias. Então, isso é tão relevante. E para a cronometragem também, por quê? Porque dentro daquela transição, eu tenho que prever o atleta que está saindo da natação, que vai entrar agora na bicicleta, e quando ele voltar da bicicleta, ele vai para a corrida. Eu tenho esses 3 pontos que eu tenho que saber aonde que eu coloco a antena. Ela tem um nível de leitura muito alto, aonde ela fica, a altura que ela fica para ela poder ler. Não é 1, 2 pessoas, vão ser 250 atletas nessa prova. Então, acho que a prova, com certeza, de triatlon que vai ter mais pessoas nos últimos 12 meses, né? Então, assim, muita responsabilidade para a gente não testar antes. Qual vai ser a data dessa prova? Vai ser dia 1º é a entrega de kits e dia 2 é a prova. Então tá bem próximo, né? Já, tá bem próximo. As inscrições encerraram há 1 mês atrás. Encerraram porque acabou a quantidade. Acabou. Não foi pelo período, né? Não, porque acabou muito rápido. Não. Isso é uma coisa interessante. E tem muita gente falando bem da prova, né? E a gente vê assim, a gente reclama tanto dos nossos governantes que não ajudam, mas parece que a prefeitura de Novo Airão é uma boa prefeitura em relação ao esporte, né? Sim, ela reserva um recurso. A prova, para você ter uma ideia, a prova entrou, porque é o 6º ano dessa prova. Ela entrou no calendário no calendário oficial da cidade. Então, hoje ela tem um recurso financeiro reservado. Como provas de triatlon são caras, nem sempre é tão fácil assim, mas eles conseguem fazer com patrocinadores, etc. Entendeu? Legal. E a gente vê, Bexan, que a Crono tem um carinho especial pelo interior, né? Tipo, tá popularizando o esporte, né? Onde não tinha, né? Levando o triatlon para quem não conhecia, porque o triatlon, quer queira que não, é um esporte relativamente novo. Sim. Né? Surgiu há pouco tempo, né? Ainda são poucos praticantes. Hoje a gente vê no interior pessoas praticando triatlon, né? Você levando também outras modalidades esportivas no interior. Então, assim, a Crono também nasceu com essa proposta de difundir o esporte, né, no Amazonas, né? Exatamente. Como a gente falou de multiesporte, a gente vai conectando as pessoas com o mesmo desejo, né? Então, a gente conectou um parceiro bem interessante no ano passado, de Presidente Figueiredo, que foi o James, que é triatleta, mora lá e treina aqui, bem isso. E a gente juntou, falando com a prefeitura, etc., acabou rolando lá, o ano passado, o primeiro triatlon sprint em Balbina. Cara, que foi assim, a minha realização pessoal, eu digo que o ano passado, porque eu sou muito apaixonada por Balbina, eu sou daquelas que pegava a bike e colocava no carro e ia treinar pra lá. Eu sou de outra época, eu ia pra Balbina pescar. Eu pescava bastante lá. Também é um celeiro da pescaria. Da pescaria pesca, aqui no Amazonas. É verdade. E aí eu pegava a bike, colocava e ia pedalar pra lá, né? E aí, o que acontece? A gente conseguiu organizar em conjunto com a prefeitura o primeiro triatlo sprint para 100 pessoas. Foi um triatlo limitadíssimo, acho que acabou em 2 semanas, eu lembro muito bem as inscrições.
E era tipo um rancho, alguma coisa assim, que era bem baratinho. E a gente conseguiu executar o triatlo e foi muito lindo, porque o local é muito bonito. Então, ali, para quem conhece ali aquela área ali do lago. O segundo ponto também, a parte do ciclismo, né? Naquela rua ali, naquela ponte. Eu lembro de relatos de alguns atletas falando, eu nunca tinha visto tão perto um casal de araras, cruzando no momento que eu estou saindo de bike, assim. Eu convido muita gente a treinar para lá. Então, foi muito interessante. E desse desbravamento que a gente fez, abriram várias portas. Por isso que eu digo que as coisas elas vão meio que indo por consequência. Então, hoje a gente comemora 30 provas que a gente já fez, cronometrou, organizou, deu suporte, deu apoio. E o fato de eu estar sendo chamada, por exemplo, para cronometrar, não significa que eu não vou dar um suporte na organização. Muito pelo contrário, né? Se você tem, por exemplo, uma cidade, vou falar aqui, por exemplo, uma cidade de Codajás, né? Que fez uma corrida recente, uma corrida muito legal, inclusive. Cara, tinha dúvidas com relação à distância de gradil. Codajás é longe, né? Codajás, exatamente. E aí você tinha dúvida de distância de gradil, distância de cone. Por que a gente não vai dar esse suporte de apoio? A gente vai estar dando suporte de apoio para eles e levando a cronometragem. Então, essas provas que nós temos levado, e aí eu convido todos, né, que conhecem alguém que quer organizar uma prova ou quer cronometrar uma prova, uma das grandes vantagens que a gente consegue trazer para quem cronometra a prova é que ele consegue agora fazer uma premiação diferenciada, mais inclusiva. Então, antigamente, era só alguém no papel, pego no primeiro número, pego o segundo, pego o terceiro. Não, agora ele consegue premiar, por exemplo, categoria de idade, que pra gente aqui é natural. Mas no interior não, Mas né? no interior não é. E como o amador fica feliz quando recebe aquela premiação ali, né? De categoria de idade. Porque assim, quer queira que não se... Para um elite, né? Que realmente a meta dele é conquistar aquilo. Para o amador, então, quando ele ganha, talvez o amador ali ganhe nunca mais ganhe, né? Então, assim, para ele realmente é muito importante, né? Muito importante. E isso é inclusivo, isso traz... isso motiva as outras empresas também a fazer. E algo que a gente tem reparado, por exemplo, a gente fez agora uma prova muito linda, até um abraço pessoal lá de Anori, que foi a prova do Extreme Anori. Pensa numa prova extremamente... Essa prova deu gente pra caramba. Eu não conhecia essa prova. Eu conheci esse ano por um morador de lá que falou, cara, vai ter uma prova assim, lá, tal, e não tem mais inscrição. Exatamente. Eu falei, tá, tu tá me convidando, na verdade, tá me convidando pra ir. Eu tava te contando. Tu tá me convidando, mas pessoas lá que não tem mais inscrição, né? Ele falou, cara, acabou em uma semana a inscrição. Em uma semana a inscrição. E é uma prova que eu tive, assim, nós tivemos, na verdade, o prazer de ajudar na organização e na cronometragem, mas eu digo para você que eu acho que foi a 10ª prova, Thiago. Cara, o nível de organização deles é incrível. Tá? Os obstáculos, a criação não perde por aquelas provas famosas. Né, e essa prova lá em Anori é um evento, né? Assim, a cidade toda se mobiliza para aquela... É como se fosse a seleção brasileira jogando em Anori. Não, e assim, o que eu achei mais interessante é que eles recebem as pessoas de fora com um coraçãozão aberto. Então, tem um dia que, imagina, hoje é o sábado e no outro dia é o domingo, que é da prova. No sábado, eles abrem para quem é de fora ver e ter acesso aos obstáculos, para testarem. Porque eles vão com sangue nos olhos. Todas as equipes, equipe daqui de Manaus, foram 890 pessoas de Manaus para lá. Caramba. Só de Manacapuru. Se eu não me engano, era equipe de 6 pessoas, né? A prova. De Manacapuru foram umas 300 pessoas. Caramba. E foi gente de Novairão, foi gente de Codajás, foi gente de Iranduba. Muita gente. Então, assim, para você ver que é uma prova que está na 10ª edição, todos se organizavam. E o desafio deles, quando eles nos chamaram, foi: a gente precisa garantir, a gente precisa ficar mais tranquilo na cronometragem. Porque é uma cronometragem por bateria. E eles faziam tudo manual. Tudo manual. Tu imagina, Thiago. Tudo no manual, na planilha. Não, peraí, não, número, não sei o quê. Imagina a confusão que devia ser. O quê? Porque a premiação deles, eu acho que a premiação mais barata é quase R$3.000. Caramba. É muito grande a premiação. Prova em Manaus que, né? Não chega. Dificilmente uma prova em Manaus tem uma premiação dessa. Chega nesse nível. Então, assim, eu acho que um dos pontos que a gente acabou meio que se direcionando na crono foi exatamente isso. Então, a gente conseguir
fazer com que as provas acontecessem, né? Possibilitar essa cronometragem mais diferenciada, o suporte, o apoio e muita motivação para que todos consigam organizar seus eventos de uma forma legal. E isso não precisa necessariamente que a gente esteja à frente, mas a gente pode dar essas orientações. Porque quando a gente fala numa prova, por exemplo, lá em Codajás, é longe, né? Então, eles têm os custos de transporte, de logística. Se eles ganham autonomia para construir uma prova assim, e a gente pode dar suporte e apoio, é muito melhor. Porque eles não vão depender de um time específico para se deslocar para lá, né? E é algo que foca e que motiva muito mais supermercados, farmácias, a fazerem suas provas, academias fazerem suas provas, entendeu? Eu acho que é muito nessa linha. E fora que esses eventos também levam divisas pro interior, né? O pessoal vai para lá, o turista vai e gasta, né? Exatamente. E isso que você falou é importante, que é uma questão turística, né? Uhum. Eu não sou natural de Manaus, eu sou de fora, sou de São Paulo, mas assim, eu me apaixonei ao ponto de gostar de pegar o expresso, por exemplo, para ir para Nori, para Codajás, porque é tudo muito arrumadinho, tudo muito bonitinho. Você fala, cara, rapidinho, ó, 5 horas eu cheguei aqui no lugar, eu posso tomar o meu açaí, eu posso comer um lanche, etc. Eu habilito o que a gente chama muito fora, que é o turismo esportivo local. É o turismo esportivo, que é o que a gente vai fazer em Novo Airão, né? A economia da cidade toda se prepara para essa data, porque sabe que a gente vai receber, eles vão receber pelo menos umas 1.000 pessoas naquela cidade. Uma cidade que tem 7.000 habitantes, vai receber 1.000. Mais de 10% da população. Né? Mais de 10% da população. Aí na prova de Balbina foi a mesma coisa, foram 100 atletas, mas foram mais de 600, 700 pessoas que foram para lá. Levando em consideração que Balbina é uma vila, né? É uma vila dentro do município de Presidente Figueiredo. Tanto que as pessoas ficaram hospedadas em Presidente Figueiredo. Para ir para a prova. 80 quilômetros de estrada para ir para a prova. Exatamente. Começou a prova, que horas que a gente começou? Acho que começou às 7 a gente começou a prova, porque eles tinham que sair 5 horas. Tinha deslocamento, né? Tinha deslocamento. Mas isso é interessante por quê? Porque, de novo, eu acho que a gente dá uma vida maior nesse turismo esportivo para quem está fora. Eles se habilitam nessa questão voltada para a saúde, né? E amplia o nosso leque. E aí a gente tem bastante parceiros nisso, né? Tem empresas de fotografia que fotografam junto, que ensinam esses meninos a fotografarem atleta, entendeu? Tem essas empresas, por exemplo, eu tenho uma empresa parceira que trabalha com um aplicativo de criação de corrida hoje, né? De criação de evento. Então, hoje, a gente já está conseguindo criar a nossa... A gente não precisa mais usar as plataformas do mercado. A gente vai usar a nossa, regional, local. Legal. Então, isso vai começando a aumentar a nossa economia, já que as outras capitais têm essa independência, por que a gente também não pode ter? Né? Legal. E a Crono já tem 1 ano de vida? Vai fazer exatamente agora, dia 3 de agosto. Caramba, e já tem 30 provas no currículo. Da né? Ford Interior. E assim, as pessoas que eu conheço que já participaram das provas de triatlon aqui em Manaus falaram sempre muito bem. Né? Não vi ninguém hoje, até os atletas da corrida que participaram, então, nenhum falou assim de algum defeito da corrida. Né? Até porque eu vejo que eles estão muito carentes, né, de prova. Né? Passou um tempo assim com prova zero. Aí tinha o Pete, né? o João, que é um cara assim que ama o esporte, vive o esporte, e ele faz aquilo ali porque ele ama. Ele fazia pra galera não ficar... Não desmotivar e não ficar sem prova. Ele fazia os treinões do jeito que dava, no meio dos carros, nadando lá na Ponta Negra, correndo no meio... Né? Mas ele fazia, isso é importante também. Né? E você entrou no mercado, né? Estava totalmente desaquecido, né? Você criou uma demanda. E como você vê o futuro do triatlon, né? E vamos colocar assim, o multiesporte, né? O futuro do multiesporte no Amazonas. Isso que a gente estava comentando, eu acho que agora há pouco, eu vejo muito mais, não só o esporte em si, mas também essa parte relacionada ao wellness, né? Ou seja, uma saúde mais global, né? Saúde familiar, né? Pai, mãe, filho, etc. A Crono, ela trabalha muito para... A gente está com alguns projetos de provas mais longas, né? Então, a gente vai ter a nossa primeira meia maratona agora, dia 13 de setembro, em Novo Airão. Isso é spoiler, né?
Spoiler. Spoiler. Nova, 13 de setembro a gente já vai ter a meia maratona, são inscrições, são vagas limitadíssimas. Quando começa a inscrição? Vai começar, eu acho que amanhã. Amanhã? Amanhã. Então, galera da Corre, se espertar aí que a gente tem uma corrida nova em Manaus, meia maratona. O pessoal da Corre é aficionado por endurance, né? Então pronto. O pessoal fala 5 quilômetros, né? Não desmerecendo 5 quilômetros, porque o pessoal não quer correr 5 quilômetros. É impressionante, não. Só quer saber de meia, de maratona, de ultramaratona. E é um medalhão, assim, ó. Maravilha. Lindão, lindão, que a gente já mandou fazer a medalha. Então, Novo Airão. Novo Airão. E aí a gente... Mas vai ser de trilha ou na rua? Na rua. Na rua? Na rua vai ser super diferente. A gente vai anunciar. É difícil, né? Lá tem muita subida e descida, né? Vai ser diferente. Eu não posso contar muito, não, então senão o meu sócio me O importante é saber que vai ter uma coisa vai novidade. ter e assim, vai ser uma data bem legal, porque vai ter vários eventos que vão acontecer nessa data e vai ser o fechamento com a meia maratona. Então, fora a meia maratona, a gente deve ter algumas provas mais longas. Então, hoje a gente vai trabalhar muito com 21 quilômetros, seja em triatlon, seja em corrida, seja em remo, seja em natação. A ideia é a gente trabalhar com corridas e provas mais longas. Então, a gente se preparou esse tempo, esses últimos 6 meses, justamente para isso. Então, vão vir alguns lançamentos. O calendário da Crono vai ficar pronto agora em setembro, outubro, para o ano já de 2027, que a gente vai ter alguns combos. Eu tô sentindo que vem uns 70.3 por aí. Vamos lá, Pois é, eu não posso contar muito, senão o meu sócio me briga. Mas assim, enfim, a ideia é a gente trabalhar com provas mais longas e dar essa possibilidade para as pessoas conhecerem locais diferentes. Legal. Eu acho que esse é o nosso foco nesse momento. Vamos contar com o apoio de todos, né? Porque o triatlon, Thiago, acho que é um ponto relevante, eu acho que faz muito sentido a gente identificar que o triatlon é uma prova cara. A gente tenta trabalhar o melhor valor possível para que ela fique dentro do bolso, né, do triatleta. Mas é importante salientar que toda essa segurança que a gente faz, né, de água, de seguro, de balizamento, etc., tem um custo, e esse custo ele vai ser revestido dentro da prova. Então, a gente sempre tenta trabalhar isso da melhor forma possível. Hoje, provas de triatlon mais baratas no mercado, você vai ver dificilmente uma prova com menos de R$300. Sim. Porque são 3 modalidades, né? Então, é mais complexo. Então, é importante isso. E, assim, o futuro do triatlon, né, aqui na região, eu vejo muito nessa linha, da gente, aos poucos, ir alcançando níveis em que todo mundo entenda. Isso aqui é uma prova que é diferente de um treino, né? Como você falou. É uma prova realmente que vale, né? Vale. Tem valor agregado, né? E é uma prova, como é uma prova que vale até o final, você lembra o seguinte: você dá o tudo, não é isso? Como é que você vai nadar para dar tudo se você está com receio se vai ter algum problema aqui na direita? Então, a proposta é o atleta chegar na prova sem preocupação nenhuma, a não ser a de competir, a de performar, de fazer a prova dele. Como você faz uma meia maratona, né? Eu lembro muito bem quando eu fazia as minhas provas, e eu gosto da meia, porque a meia é aquele momento que você fala assim, cara, se eu já fiz a meia, a próxima é a uma, né? A maratona toda. Então, quando você vai numa meia, você não vai ficar pensando, você vai passar um carro, uma moto, alguma coisa, não, você quer segurança ali. Então, essa ideia de segurança dentro de uma prova completa de triatlon é o que eu quero que o triatleta tenha. Mas é muito complexo, né, Benção? Porque assim, fico imaginando que uma corrida pura, né, tem uma quantidade absurda de staffs, né? Então, o triatlon, eu sou leigo nesse assunto, né? Eu vivo a corrida, mas eu não tenho nada a ver com organização de eventos, eu sou assessoria esportiva, né? Então, assim, numa corrida, a gente tem um número X de staffs, né? Então, eu imagino que no triatlon, como são 3 modalidades, tem que ter 3 vezes mais. Exatamente. A água, por exemplo, o exemplo desse nosso aquatlon, tinham 18 pessoas na água. Por quê? Porque eu somo um bombeiro, eu somo um barco, eu somo o cara do caiaque, o cara da bicicleta aquática. Só de caiaque, eu tinha 12 caiaques. Porque eu preciso medir uma distância em que eu tenho que garantir que se alguém tiver uma necessidade de pedir ajuda... Chegue rápido. Chegue rápido. E eu vou te dizer que fora, eu fui apitar algumas provas fora, eu e a empresa, né, a Crono, a gente foi para algumas cidades fora, e a gente viu essa deficiência na água. De ter 2 caiaques para uma prova de 1.000 metros. Não dá. E eu fico imaginando que, por exemplo, no mar, a pessoa está se afogando, é fácil ver.
no Rio Negro, se a pessoa afunda, a gente não consegue enxergar. Então tem que chegar o mais rápido possível, realmente, né? É porque isso é um ponto importante que você colocou, porque a gente pode pensar que alguém está se afogando porque não conseguiu nadar. Você teve um mal súbito. Uhum. Esse é o ponto. E dificilmente, né, vamos torcer para nunca isso acontecer, claro, mas quando a gente fala de um incidente de segurança, a gente tem que pensar em tudo. Por isso que o caiaque ele tem que ficar no máximo a distância a cada 200 metros. Um a cada 200 metros. Eu não posso colocar um a cada 400 metros. Ele não vai ter espaço, tempo hábil para poder fazer um salvamento. Entendeu? Então, e quem vai para o caiaque é um time específico. E além do que, a pessoa que está no caiaque tem que ser especialista em salvamento em águas, né? Na verdade, pelo menos de conseguir chegar e trazer a pessoa para perto, porque, de verdade, o único autorizado a entrar na água ou fazer o salvamento são os bombeiros. Os bombeiros. São os bombeiros que ficam nas lanchas posteriores. Então, aquela lógica ali de quem está nadando é muito importante, porque não é de qualquer forma, né? A gente tem uma sequência de ajuda. Imagina uma lancha entrando numa área de atleta que está todo mundo nadando. Uhum. Não pode, né? Então, você tem que ter são camadas ali de segurança. Aí isso estende também para o ciclismo, né? Para o retorno do ciclismo, para as sinalizações do ciclismo e também para a corrida. A corrida, eu diria assim, que é a mais tranquila. É a mais tranquila. Acho que o mais perigoso é o ciclismo. Dentro do triatlon é o ciclismo, né? O espaço, aí você vai pensar o seguinte, por exemplo, dentro de um espaço, qual é o espaço necessário para você fazer uma curva? Às vezes querem entregar para a gente uma meia-via, só que uma meia-via que tem menos de 3 metros. Como que eu faço uma curva? Não faço uma curva. Vai ter que parar, sair da bicicleta, fazer o retorno e subir no E principalmente clipado. Você está com a sapatilha, vai ser mais difícil. Então, imagina, então, é isso que eu estou falando, são muitos detalhes. Quando a gente pensa em que as pessoas que vão estar à frente são especializadas, elas não vão fazer de qualquer forma, você fala assim, vale o custo. Você tocou num assunto importante agora, que é a estrutura para fazer uma prova. Uhum. Né? Eu já estive no local que é realizada a prova lá em Novo Airão. Uhum. É fantástico. Uhum. Tem bastante espaço, né? A via por ser interior é muito tranquila, é larga, não passa carro. Uhum. Manaus é difícil fazer prova, não entrega essa estrutura. Antigamente, 15 anos atrás, quando eu comecei a praticar o triatlon, Ponta Negra não passava praticamente carro nenhum. Uhum. Se isolava lá da Ponta Negra até lá em cima no Jardim das Américas, né? Hoje, eu creio que o IMU não libera mais essa via para ser isolada. Né? Vocês estão fazendo sempre numa parte bem reduzida ali da Ponta Negra e faz um percurso de ciclismo bem curto, muito mesmo, curto. Com um monte de volta, que até dificulta o atleta contar de volta dele. Exato. Isso é um ponto importante. A Ponta Negra, amanhã, inclusive, vai ter um treinão, né, do PIT. O treinão na Ponta Negra ali se tornou, por ser aquela via, que é uma via com faixa liberada, o MMU, ele libera, ele autoriza fazer. Mas o que acontece? A gente tem um desafio, Thiago, que é as pessoas acharem que, pelo fato de ter cone na rua, aquilo está com uma faixa liberada. Aí o que acontece? Você tem um ciclismo rolando ali, a galera uns 35, 38, 40, e gente passando porque acha que é uma corrida. Então, ela deixou de ser, e a gente já entrou em consenso, né? Eu, o PIT, as empresas que trabalham com triatlon, de a melhor via para a gente fazer provas de triatlon. Então, hoje a gente está em busca de locais, por isso que eu te digo que a prova que acontece no Novo Airão, ela tem essa facilidade. Há provas que vão acontecer lá em Balbina também, com uma certa facilidade. E a gente tentar descobrir outros espaços, porque o grande desafio ali é justamente isso. Então, hoje, praticamente, o triatlon em Manaus tem meio que inviável, né? Porque não tem local. Na Ponta Negra é muito complexo. Se poderia ser feito um aquatlon, por exemplo, mas um duatlon e um triatlon é muito difícil ali. É mais difícil justamente por isso, porque a gente não consegue. O que vai acontecer? A necessidade, ela acaba sendo da gente colocar gradil para fechar toda a via. E isso, financeiramente, vai ser inviável. Então, vai ficar muito complexo, né? Então, a gente já fez isso em alguns momentos. Já fechou o máximo que a gente conseguiu e viu que não ficou legal. Então, assim, a gente está em busca de locais. Tem locais muito bonitos depois da ponte, que dá para a gente pensar em fazer, sim. É mais uma questão de, assim, vamos definir e fazer. Como a gente já tem hoje
no Voirão, tem Balbina, que também está no calendário, né, para fazer. A ideia é a gente tentar explorar e depois identificar outros locais. Não sei, eu não sei se há essa possibilidade, mas eu vejo que tem muitos sítios, né, que é possível. Tem o sítio lá da Santa Rosa, Santa Rosa. que eu conheci o pessoal de lá. Eles fizeram até uma corrida de trail lá recentemente. O pessoal do Corre de Quinta fez uma corrida lá de obstáculos. A gente estava lá né? com eles. Né? E eles têm lá uns tanques que eu acho que é possível nadar. Né? E dá para fazer tipo um cross triatlon ali. Né? Então acho que também é válido buscar essas parcerias. Que na Corre, a gente tem 2 alunos que têm sítios, né, do outro lado do rio, e a gente faz os nossos treinos de trail lá no sítio deles, Pronto. né? Eu acho que vale muito esse ponto da gente poder buscar locais novos, diferentes, que sejam mais seguros, né, para a gente realmente poder fazer. Faz sentido. Então, cara, e assim, é um desafio muito grande, né, que você tem, né, te dou muito parabéns por isso, né, você colocou sua cara a tapa, né, e deu muito certo. Deu muito certo, hoje a gente vê que a gente tinha triatleta em Manaus, né, mas era aqueles que já existiam, né, não tinha uma renovação vamos colocar assim, dos atletas. E com o retorno das provas, a gente vê que está crescendo. Eu moro na Ponta Negra. Então, hoje eu vejo que tem mais praticantes de triatlon. Eu vejo mais pessoas indo nadar. Tava morrendo. Quando eu olhava no domingo lá para Ponta Negra, e eu vinha 5 pessoas indo nadar, 10 pessoas. Agora a gente vê realmente grupos grandes voltando a nadar lá no Rio Negro, né, por conta das provas. E isso é importante. Então, as assessorias, né, tem assessorias específicas, né, de triatlon, se sentem mais motivadas. E essas assessorias mais motivadas a criarem seus espaços de triatleta. E o triatleta também identifica que vai ter uma prova para validar aquilo que ele está aprendendo. Isso acaba ajudando, né? Então, isso, com certeza, isso motiva. E eu te diria que a gente está num processo ainda, Thiago, muito de crescimento, né, com o triatlon. Eu conto muito com a força, né, das assessorias, por exemplo, a assessoria do Márcio Soares, a assessoria do Vini, né, do Vinícius, sim, a assessoria do próprio Pete, porque, e das meninas também. Então, assim, as assessorias de forma geral do triatlon, por quê? Porque quando elas motivam os atletas a fazerem as provas e a gente entra numa linha de que, poxa, as provas elas têm um custo diferenciado, a gente se planeja junto. E aí é essa meta que a gente tem de fazer, né? Porque a ideia não é que a gente fique com provas extremamente caras, mas com provas que sejam adequadas no seu custo ali. E eu acho que um grande obstáculo que você enfrenta também é a questão do patrocínio. Né? Uma prova com patrocínio, ela sai mais barata para o praticante. Exatamente. Né? Mas é muito difícil, às vezes, a gente conseguir patrocínio. Né? Talvez você, por ser uma empresa nova, assim, as empresas que ajudam costumeiramente o esporte não confiem ainda, né? Porque não tem ainda tempo de mercado. Né? Então, assim, eu espero também que essas empresas comecem a olhar para a Crono, né, como uma empresa realmente responsável, que cuida do atleta, porque, assim, fazer uma corrida de rua é difícil, mas, assim, cara, o cuidado que se tem que ter com o triatleta é muito maior, principalmente quando se trata de água. Sim. Né? Principalmente se falando do Rio Negro, que, cara, se a pessoa afundar ali naquela água do Rio Negro, dificilmente você encontra ela novamente. Né? Então, assim, não é colocando medo nas pessoas de nadar, mas, assim, é que demanda um carinho maior da corrida, né, da organização da prova, sim, pelo atleta. A segurança muito maior. E você colocou um ponto que eu acho que é relevante, assim, por incrível que pareça, o que eu vejo mais com relação aos patrocinadores, talvez seja um trabalho mais em conjunto da gente conseguir conscientizar que é um esporte diferente, para poder aquisitivo diferenciado, certo? Sim. Porque hoje, para manter uma vida de triatleta, você tem um custo diferenciado. Então, não é qualquer tênis, né? Não é qualquer marca de tênis, não é qualquer bicicleta. Então, você tem um custo mais alto. Então, ele é um atleta com nível diferenciado. Então, ele tem, a maioria, por exemplo, dos triatletas, a gente, sei lá, 70%, 80%, a gente está falando que são empresários aqui, Mara. Sim. Porque se você for pegar uma bike simples hoje no mercado, né? Porque tem aquelas bikes tops, que eu não vou nem falar delas. Mas se você for pegar uma bike de alumínio, que é uma bike simples, você vai encontrar 5 mil, uma nova, 6 mil. Acho que de 5 mil nem encontra mais. Não. Eu fui na loja lá do Arthur, um dia desse, lá
na Capacete e CIA, né? Eu tava vendo os preços de bicicleta, cara, como subiu o preço da bicicleta, Sim. né? Então, assim, hoje para você manter uma vida de triatleta, né? Ou então para iniciar no triatlon, tá caro, né? Tá caro. Exatamente. E aí, da onde que a gente puxa? A gente puxa que os patrocinadores, enxergando que ele é um cliente diferenciado, vale a pena você investir. Porque hoje a gente tem uma mecânica muito de volume, que é corrida. Uhum. Então, você coloca 5.000 pessoas, eu vou colocar minha marca onde tem 5.000 pessoas que eu vou ver, mas será que o poder aquisitivo delas vai comprar a tua marca? Sim. Entende? Então, a gente muda para um parâmetro de um patrocinador olhar diferente. aquele público como um nicho diferenciado Como um realmente. nicho diferenciado, que são nichos de roupas, um nicho de calçados diferenciados, de bicicleta, etc. Então, eu entendo que a gente precise, talvez, direcionar um pouco mais a energia para essa linha. A gente começou um trabalho logo no primeiro semestre, né? A gente deve retomar agora no segundo semestre, porque a gente está falando de provas muito maiores, né? Uma prova de 21 quilômetros, por exemplo, de corrida, com 2 quilômetros de natação, com 80 quilômetros de ciclismo, né, que é um mini 70-30, né, vamos chamar assim, um 70-30, não é qualquer um que faz essa prova, mas quem faz essa prova está preparado para pagar o que essa prova seria. Sim, Né? Então, assim, então você tem essa mecânica. Mas eu acho que é toda uma questão de caminho, sabe, Thiago? A gente está numa linha, é o nosso primeiro ano, a gente começou com 2 provas bacanas, estamos indo para a terceira prova agora. A gente deve ter mais outras 2 provas até o final do ano, planejadas para a gente fazer. E a partir daí a gente definir já o calendário para o ano que vem. Então, vamos contar muito com o apoio, principalmente das assessorias, né? A sua, principalmente, e do pessoal de triatlon, e fazer esse trabalho em conjunto para divulgação. Pode contar com a Corre, somente na modalidade de corrida, né? Que a Corre tem um foco muito maior na corrida, né? E temos assessorias grandes de triatlon, né? Tem a do Vinícius, que cresceu muito, o Pete, que é muito antigo no mercado, Márcio Soares, que, cara, é um dos maiores fisiologistas que nós temos no estado do Amazonas e do Brasil, né? E tem uma assessoria nova da Meta agora, que é da Lani e da Jéssica, né? Então, assim, isso em virtude do crescimento do triatlon, né? E eu quero te desejar, né, muita boa sorte, muitos bons negócios, boas provas que você realize. E eu queria também te agradecer pela essa disponibilidade de estar aqui com a gente falando um pouco, né, sobre sua empresa, né, sobre esse cenário do esporte no Amazonas, do triatlon que está crescendo. E eu queria que você agora falasse com o espectador e convidasse para as próximas provas, né, falasse um pouquinho também com esses empresários, né, que querem realizar eventos privados, que você faz isso também, né? Você ajuda as empresas a realizar eventos para funcionários. Então, o microfone é todo seu nesse momento. Obrigada, Thiago. Assim, eu acho que obrigada pela oportunidade, né, pela abertura. A gente começa realmente tentando fazer algumas coisas diferentes. A gente vai ter dia 3 agora de setembro, já vai ter a maratona, né? A meia maratona de Novairão, de Anavilhanas, na verdade. É um primeiro dos eventos grandes que a gente vai estar coordenando. E fica um convite para aqueles que desejarem criar, né, suas atividades, seus eventos mais especializados, mais gourmetizados, com alguns focos em multiesporte, principalmente chamando a NR01, que é algo hoje que está na porta, né? Então, todos sabem que precisam cumprir de alguma forma, contem com a gente. Hoje a gente tem uma solução de software que faz esse acompanhamento completo da NR01. Tá? Hoje existe uma lei, eu não sei dizer, que, né, que exige que a empresa, né, pratique atividade física com o atleta, né? Tenha todo um acompanhamento psicossocial, né? E você faz esse tipo de trabalho. Isso, a gente tem um aplicativo que hoje ele foi desenvolvido pela própria Crono, como eu vim da área de tecnologia, né? Então, o que acontece? A gente consegue acompanhar, inclusive sincronizando com o relógio, com o Strava do funcionário, enfim, algumas das atividades que ele executa, e aí com entrevistas, etc., para te dar um panorama de como está a saúde psicossocial do seu funcionário. E aí, atrelado a alguns eventos ou algumas iniciativas, isso vai te dando uma segurança maior de estar não só cumprindo o que a NR01 te obriga, mas que você não vai ter problemas lá na frente dele falando que está estressado, que quer férias, ou que quer ir embora, que é o que mais acontece, né?
pô, não quero mais, vou sair. E às vezes é uma atividade, se tivesse acontecido uma atividade extra antes, que tinha segurado o funcionário, tá? Então, assim, eu convido vocês a conhecerem um pouco, a avaliarem, né, essa solução. E a gente vai ter essa prova agora dia 13 de setembro e vamos começar a lançar aí algumas provas já para fechamento do ano e para ano que vem. Maravilha. Conte comigo, essa prova aí eu vou, né? Olha que Correr legal. 21 em Novo Airão. Pode contar comigo, com a Corre, tá? E parabéns mais uma vez pela Crono, que cresça, que perpetue aí, que você consiga levar o esporte como você está levando para o nosso interior. Isso é muito legal. Isso, né, ainda faltava esse trabalho aqui no Amazonas, né? O Jame já fazia um pouco, o Erivelto também, mas eu vejo que você tem um olhar diferente para o interior e isso é muito legal. Parabéns de verdade. E muito obrigado de novo por estar aqui com a gente. E a porta do programa está sempre aberta para você quando tiver uma prova nova. Pode vir, Thiago, quero falar da prova tal que eu vou fazer, pode vir, tá? Que o programa é seu. Obrigada, Thiago. Sucesso aqui para vocês também. É ótimo ter essa abertura, ter esse canal focado em saúde, focado em esporte. E contem comigo para o que vocês precisarem. Pessoal, e muito obrigado pela audiência. Esse foi mais um Corre Mano e até a próxima.